crianças, uma boa tarde, um dia lindo de sol novamente, apesar do frio, não é? Mas hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Sobre os dons do Espírito Santo. E hoje, finalmente, chegamos ao último dom do Espírito Santo. Nós estávamos estudando o 9, hoje nós vamos estudar o 9, que é o domínio próprio. Poxa vida, mas o que é o domínio próprio? Vamos ver um pouco sobre isso também, ok? Convido, antes de iniciarmos o nosso estudo e fazermos a atividade de hoje, juntar as nossas mãos e fazer uma oração ao nosso Pai do Céu. Vamos lá? Querido e amado Deus, te agradecemos por esta estação do ano, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos também por nos proteger e nos cuidar até aqui. Te pedimos a tua companhia e que a tua palavra ajude-nos a viver melhor. Te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, crianças, o que é o tal do domínio próprio? Para nós termos controle das nossas próprias atitudes, das nossas ações, o controle sobre nós mesmos, nós temos que aprender desde pequenino alguns limites, algumas balizas que nos ensinam a direção, que nos ajudam a caminhar de forma correta. Vou dar um exemplo. Sabe quando nós somos bem pequenininhos, que nós recém engatinhamos e quando nós estamos começando a aprender a caminhar, nossos pais nos ajudam, né? Eles ficam do lado, colocando a mão para que a gente não caia, para que a gente vá num caminho certo e assim aprende a caminhar. Depois a gente aprende a caminhar, aprende a correr e a gente sabe que não pode correr em direção a uma parede, porque nós vamos bater a nossa cabeça. Não é isso? Ou a gente aprende a desviar das pedras, ou aprende a saltá-las. Enfim, os limites e as balizas que os nossos pais colocaram lá no início, quando a gente estava aprendendo a caminhar, ajuda hoje a gente a não bater nas coisas, na parede, numa porta fechada, ou a não tropeçar diante de uma pedra. Podemos dizer que agora nós caminhamos com domínio próprio. Nós mesmos controlamos os nossos próprios passos. Não é assim? Hoje vocês sabem caminhar, não é? Hoje vocês sabem correr à vontade, não é mesmo? Mas é porque vocês souberam respeitar alguns limites, tá? Então, com relação à nossa vida, nós também vivemos na sociedade, né? Com mais pessoas na nossa casa e depois no mundo, na escola e na cidade, onde a gente vive, onde a gente mora. A gente encontra um monte de pessoas e nós também temos que saber nos comportar diante de tanta gente, diante da vida que está por aí. E como é que a gente aprende a caminhar de forma correta? Também com algumas balizas, com algumas direções, com algumas normas, com algumas regras. É por isso que um dos frutos do Espírito Santo, uma das forças que Deus nos dá, é o controle próprio, né? É o domínio próprio, para que a gente possa saber viver a vida respeitando as outras pessoas, sem agredir as outras pessoas, sem bater nelas ou sem passar por cima de alguém e mesmo assim viver nossa vida. Lá no início da Bíblia, lá em Êxodo, quando o povo andava no deserto, já tinha que ter algumas balizas, algumas regras para que eles pudessem ter o domínio próprio. E Deus deu a eles, ou seja, ainda deixa para nós, os mandamentos.
Lá no tempo de Moisés, tinha 10 regras, que são os 10 mandamentos, né? Para que eles pudessem respeitar uns aos outros, para que eles não fossem atropelando as outras pessoas na vida lá no meio do deserto. Então, aquele mandamento, ame a Deus acima de tudo, respeite o dia do Senhor, respeite teu pai e tua mãe, né? Honre teu pai e tua mãe, não mata, não cometa adultério, não rouba, não minta, não fique dando falso testemunho das pessoas, não deseje o que os outros têm. São os 10 mandamentos e hoje ainda são regras, são normativas que nos ajudam a viver com as outras pessoas, não é? Ninguém quer ser roubado, ninguém quer que tirem sua própria vida. Então, não roubar, não matar, obedecer e honrar o pai e a mãe que nos ajudam e nos conduzem na nossa vida, são regras básicas para que a gente possa depois, quando for adulto e já agora quando somos crianças, a caminharmos sem atropelar as pessoas, sem ofender as pessoas, não é? É muito fácil a gente entender o domínio próprio quando a gente lembra das regras no trânsito. Vocês não sabem dirigir ainda, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que vocês já prestaram atenção quando o pai ou a mãe dirige o carro, não é? Tem um momento que, se a sinaleira estiver vermelha, o que todo mundo faz? Todos os carros, todos os condutores do carro sabem que tem que parar, porque um outro sinal verde de um outro lado da rua é que está passando. Quando a gente vê aquela placa de pare, o que é para a gente fazer? É mais do que óbvio, é para nós pararmos, olharmos se está vindo alguém e só quando estivermos seguros e não ter ninguém que a gente atravessa a rua ou segue adiante, não é mesmo? O que acontece quando a gente vê uma placa de não estacione? Bom, significa que naquele local é proibido estacionar, não é mesmo? Vocês já imaginaram se as pessoas, os condutores ou condutoras de carro, não obedecessem às regras e à sinalização do trânsito? O que iria acontecer? Eu tenho certeza que ia acontecer muito acidente, não é? E o que acontece quando as pessoas não respeitam as regras do trânsito? A minha vida e a vida de outra pessoa corre risco, né? Então, é por isso que existem as regras do trânsito. E até as pessoas adultas seguem as regras do trânsito até hoje, não é mesmo? Então, para ter domínio próprio, para poder controlar a própria vida, essas regras e obedecer estes limites são fundamentais. Porque eu não posso colocar nem a minha vida em risco e nem a de outras pessoas. Assim também na lida da vida, né? No dia a dia da nossa vida. Respeitar as pessoas mais velhas, cuidar para não xingar as outras pessoas e não ofender as outras pessoas, são regras básicas de convívio. E isso significa que eu tenho que ter controle sobre mim mesmo. Certo, crianças? Então, o domínio próprio, o controle das nossas próprias emoções é esse. É a gente seguir aquilo que a gente sabe que está certo. E também obedecer aquilo que é proibido, né? Então, se não posso, se diz para parar, ou se eu sei que aquilo é errado e vai prejudicar alguém ou a mim mesmo, então eu não vou fazer. Isso é controle próprio. E é um dom que o Espírito Santo dá para nós, né? É um dom do Espírito porque Deus se preocupa em colocar em nós a força necessária para que a gente saiba
conduzir a nossa própria vida com controle, com domínio próprio. Ok, crianças? É mais ou menos isso. Hoje a atividade vai ser muito simples. Vai ser vocês finalizarem um mobile, que é estas 9 lições, né, ou esses 9 frutos do Espírito Santo que Deus dá a cada um de nós. Vamos relembrar quais eles são? E são eles o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade, a mansidão e agora o que aprendemos hoje, o domínio próprio. Ok, crianças? Façam o mobile e completem então a atividade. Então, e agora eu espero que vocês completem o mobile. E quero ver quem que vai apresentar para mim, através de uma fotografia, o mobile completo. Ok, crianças? E tem um lembrete para vocês. Sábado que vem, aqui na comunidade, eu espero vocês para nós fazermos a lembrança do Dia dos Pais. Então, das 14 horas às 16, das 2 às 4 da tarde, lembrem o papai, lembrem a mamãe de trazerem vocês aqui para nós fazermos a lembrança surpresa do Dia dos Pais, ok? E daí a gente vai se ver, vai se encontrar. Usem a máscarazinha de vocês, aqui tem álcool gel e na distância saudável e suficiente a gente vai fazer a atividade lembrança do Dia dos Pais, ok? Então, até nos vermos, fiquem com Deus e eu aguardo vocês, ok, crianças? Um forte abraço, um abençoado fim de semana.